De acordo com o último censo do IBGE, o analfabetismo atinge 11,2% da população negra e parda do Brasil. 70,7% de jovens na faixa etária entre 15 e 17 anos, brancos, estão cursando o ensino médio. Se a gente comparar com a população negra, apenas 55% dela está cursando o mesmo ensino médio. Já no ensino superior, o percentual da população negra presente nas universidades era de apenas 5,5%, contra 26,5% da população branca que cursa e termina o mesmo ensino superior. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? O vídeo de hoje tem como título O que é política de ação afirmativa? E antes de começar essa abordagem, não esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente chegar com um vídeo novo por aqui, curtir e compartilhar, caso esse vídeo seja relevante para você. Assim, ele vai poder chegar a outras pessoas. Política de ação afirmativa. O que é ou o que vem a ser? Eu comecei esse vídeo falando sobre índices de educação, desde o ensino fundamental, passando pelo médio até o superior. Esses dados, eles refletem algo que tem relação com a formação da sociedade brasileira. Ela que foi fundamentada a partir do regime escravocrata, com a população negra vindo da África para servir de mão de obra escrava em ciclos econômicos do Brasil. E o nosso país foi o último a abolir a escravidão aqui na América Latina. E o Brasil é hoje o segundo país em população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Isso é um reflexo da presença negra em todo o ciclo de formação da sociedade brasileira. Afinal, nós estamos falando de algo que começou ainda no processo colonial e que se estendeu até o período imperial. Então, portanto, são 400 anos, 4 séculos de escravidão. Porém, quando esse ciclo estava esgotado e a abolição chegou, fruto inclusive de muita luta e de muita dor ao longo da história, nenhuma política de reparação histórica foi desenvolvida. Foi exatamente assim, ok? Negros e negras estão libertos, mas a eles nenhum direito será dado. Isso significa que o legado da escravidão foi uma convivência na sociedade com a desigualdade social, com a miséria e com a ausência de acesso a serviços e a condições dignas de existência. E assim, o nosso país permaneceu por muitos anos. É muito recente o debate em torno de políticas de reparação histórica. E quando a gente fala reparação, é exatamente uma maneira de diminuir essa lacuna que separa, esse abismo que separa as oportunidades e os privilégios das pessoas brancas daquelas que são herdeiras desse processo colonial, desse processo escravocrata. E aí, a pergunta é: o que são essas políticas de ação afirmativa? Que tipo de reparação histórica a gente está querendo fazer quando defendemos a importância delas para a sociedade brasileira? Primeiro, é bom fazer o link que esse vídeo aqui, ele faz parte de um ciclo em que a gente está tratando dessa realidade exatamente porque nós estamos no Julho das Pretas, o mês em que as mulheres negras se posicionam e evidenciam um pouco mais da sua história e reivindicam mais espaços na vida social. Pois bem, muitas vezes a gente confunde política de ação afirmativa com cotas, porque as cotas que foram tão debatidas no Brasil, desde que começaram a ser instituídas e que viraram lei federal em 2003, um amplo debate se instituiu e a gente muitas vezes confunde ação afirmativa com política de cotas. As cotas fazem parte de ação afirmativas, mas elas não são a única maneira de você afirmar a necessidade da reparação histórica. Cotas, no Brasil,
tiveram relação exatamente com a mudança do perfil nas universidades públicas e nas instituições federais de ensino. Mudaram a cara e permitiram que, dentro de um processo de seleção que já existia, vagas fossem reservadas para jovens negros e negras. Mas políticas afirmativas, elas podem se dar em outros campos. A própria inclusão em currículos escolares de temas relacionados à história de negros e negras, à história dos povos indígenas, já são políticas afirmativas. Quando você pensa uma política habitacional que direciona a casa própria e faz recorte de gênero para as mulheres, a gente está falando também de uma política afirmativa. Quando a gente defende povos indígenas e a eles nós concedemos direitos especiais nos processos relacionados ao Estado brasileiro, a gente está falando de políticas afirmativas. Claro que o debate sobre as cotas, ele vigorou de maneira mais efusiva no Brasil e muitos foram contrários a ela. E aí, eu vou aprofundar esse tema fazendo a seguinte reflexão. Imaginem vocês que antes da chegada dos europeus no Brasil, dos portugueses, essa terra, ela era habitada pelos povos originários, os povos indígenas. Portanto, ninguém tinha termo de posse das terras brasileiras. Com a invasão portuguesa, os europeus chegaram aqui e distribuíram sesmarias, capitanias hereditárias, e se apossaram daquela terra que era cultivada e era um ambiente de vivência de milhares de povos indígenas que habitavam o Brasil. Depois, eles trouxeram os negros escravizados para servir de mão de obra sem remuneração, formando a base social do que nós somos hoje. Esse sistema, por si só, ele é desigual, produz vulnerabilidades e produz desigualdade. Quando a gente fala de políticas de ação afirmativa, a gente está falando de reparação histórica. Ou nós não temos aí, tanto no caso dos negros como nos casos dos povos indígenas, uma apropriação de bens, seja o trabalho dos negros e negras, seja a terra cultivada pelos indígenas, que produziu desigualdades sociais, vulnerabilidades e uma sociedade com um verdadeiro apartheid socioeconômico. Sim, nós estamos falando desse Brasil. E é exatamente por isso que políticas afirmativas, como as cotas, elas precisam ser instituídas e precisam avançar ainda mais. Há exemplo de empresas da iniciativa privada que já começam a fazer processos de seleção, levando em consideração essa fundamentação sócio-histórica no Brasil e essa desigualdade que geralmente está associada à negritude. Políticas de ação afirmativa são fundamentais para a gente combater aquilo sobre o que a gente está falando bastante aqui, que é o racismo estrutural. Cada vez que o Estado assume para si a responsabilidade e o compromisso de pensar desenvolvimento econômico, de pensar a sociedade a partir do combate ao racismo, a gente tem a possibilidade concreta de diminuir as desigualdades sociais, de instituir pertencimentos e reparar uma desigualdade que tem laços com a nossa história. Essa foi minha contribuição para esse debate em torno da importância das políticas de ação afirmativa. E eu quero levar essa reflexão para você também que acompanha o canal. Depois de todos esses dados, você acha mesmo que dá para tratar da mesma maneira o jovem, a criança que tem oportunidades, com a criança que não tem oportunidades e nasce em ambientes que são a representação desse processo sócio-histórico do Brasil? Deixe seus comentários aqui embaixo para a gente continuar esse debate e até para que eu possa produzir outros vídeos sobre esse tema e a gente continuar nossa conversa por aqui. Esse foi o E aí de hoje. Não esqueça, verifique a sua inscrição, curta esse vídeo se você gostou e compartilhe. Vai ser importante para esse debate fluir.